Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Os soldados impedem o trânsito de pessoas e de produtos de origem animal e vegetal perto da fazenda onde 11 animais estão infectados. Ninguém entra ou sai da cidade sem passar pelas barreiras sanitárias. Apesar da recomendação do Ministério da Agricultura, o governo gaúcho decidiu que não vai sacrificar os animais na área infectada. Este frigorífico, um dos maiores do estado, teve que suspender todas as atividades. 250 funcionários entram em férias coletivas a partir de amanhã. Em Santa Catarina, foram instaladas 17 barreiras sanitárias. Criadores de gado de Tuparendi, a 540 quilômetros de Porto Alegre, fizeram um protesto pedindo que os animais sejam incluídos na vacinação. 70 municípios gaúchos na fronteira com a Argentina vão ficar fora do programa. O Rio Grande do Sul vai receber 4 milhões de doses para a vacinação do gado em 25 municípios gaúchos na fronteira com o Uruguai e a Argentina. O estado quer manter o certificado de zona livre de aftosa com vacinação para garantir um acesso mais fácil ao mercado internacional de carne. O governo fará o que for necessário para defender os interesses dos rebanhos do Rio Grande, de Santa Catarina e do Brasil. A multa por excesso de consumo de energia deu tanto curto-circuito no plano de racionamento que o governo decidiu voltar atrás. O consumidor está livre dela. O Procon de São Paulo já estava recomendando os consumidores a entrarem na justiça. Os institutos de pesquisa econômica indicavam que a inflação ia subir por causa da multa e senadores fizeram duras críticas contra ela. Com tanta repercussão, o presidente Fernando Henrique recomendou ao Conselho de Política Energética para esquecer a punição e apenas dar prêmios para quem economizar. Foram quase 2 meses discutindo o que fazer para garantir o abastecimento de energia durante o período da seca, por causa da baixa dos reservatórios das hidrelétricas. Na semana passada foi divulgado o plano que estava sendo estudado pelo governo: criar cotas de redução de energia para cada faixa de consumidores, comércio, indústrias e residências. Quem gastasse mais do que o limite estabelecido pagaria multa. Houve reação à ideia que foi criticada pelos PROCONs e também no Congresso Nacional. O meu temor é que a parte mais fraca acabe sendo penalizada. É só verificar, senhor presidente, nas tabelas publicadas pela própria ANEEL, de que estão sendo penalizados os consumidores, os menores consumidores. Faltava decidir qual seria o índice de economia de energia, o que será acertado nesta terça-feira na reunião do Conselho Nacional de Política Energética. Mas antes disso, o presidente Fernando Henrique decidiu falar. E também não é justo que se penalize aqueles que são consumidores, sobretudo aqueles que já fizeram esforços para reduzir o seu gasto, ou aqueles de baixa capacidade de renda, para que eles ainda paguem uma multa. Ao invés disso, nós vamos propor um mecanismo de incentivo. Quer dizer, as pessoas que pouparem terão uma certa redução na sua conta de energia elétrica. Isso não vai nos eximir da necessidade de definir certos cortes que serão definidos por esse Conselho de Política Energética, mas eu acho que se nós fizermos um empenho grande no sentido de incentivar a poupança de energia por parte da população, isso diminui naturalmente a necessidade de cortes de energia. No futuro nós vamos ter mais ainda disponibilidade de energia, só que nós vamos precisar sempre de São Pedro, porque a base do nosso sistema é um sistema de hidroeletricidade. O pronunciamento do presidente pegou de surpresa a equipe técnica do Ministério das Minas e Energia, que se reuniu imediatamente e avisou que não falaria com a imprensa. Saber como vai ser feito o racionamento e os possíveis cortes só depois da reunião do Conselho Nacional de Política Energética. E uma crise de energia também atinge os Estados Unidos. Esse é mais um motivo para a briga entre o presidente George W. Bush e defensores do meio ambiente. Só a Califórnia pode ter 34 apagões neste verão. O presidente George Bush fez um apelo para todo o país. As pessoas precisam entender claramente: o fornecimento de energia está se esgotando aqui nos Estados Unidos. E o governo americano só vê uma solução: mais poços de petróleo e mais usinas de energia, de carvão ou gás natural.
Nós precisamos entre 1.300 e 1.900 novas usinas nos próximos 20 anos, explicou o vice-presidente Dick Cheney. Fazendo as contas, mais de uma usina por semana. A crise de energia e soluções como essa, propostas pelo governo, preocupam os ambientalistas e muitos democratas e aumentam a disputa entre eles e o presidente Bush. Um grupo de cientistas de laboratórios federais chegou a apresentar uma solução completamente oposta à do governo. O relatório, baseado em 3 anos de trabalho, garante que um programa de racionamento e novas tecnologias poderão reduzir o consumo entre 20% e 47%. Tudo depende, segundo os cientistas, da vontade do governo em adotar mesmo um programa agressivo para estimular a economia, em casa, nas fábricas, nos escritórios. O governo já respondeu. Disse que a proposta está baseada em suposições teóricas e que o país precisa de soluções práticas. O ministro da Economia da Argentina, Domingo Cavallo, voltou a fazer críticas ao Mercosul pelo 2º dia seguido. Cavallo está nos Estados Unidos tentando acalmar os investidores. O Ministério do Exterior argentino teve que se apressar em corrigir as declarações de Cavallo, como informa o correspondente em Buenos Aires, Ariel Palacios. No fim de semana, o ministro da Economia, Domingo Cavallo, declarou que o Mercosul não estava ajudando nas economias do Brasil e da Argentina. Além disso, o ministro afirmou que não descartava uma negociação bilateral direta da Argentina com os Estados Unidos. Nesta segunda-feira, o chanceler Adalberto Rodrigues Javarini replicou as declarações de Cavallo, afirmando que o presidente Fernando de la Rúa pretende aprofundar o Mercosul. Além disso, Javarini disse que qualquer negociação internacional que a Argentina vá realizar será sempre a partir do Mercosul. Para minimizar suas declarações, pouco depois, Cavallo, em vez de se referir unicamente sobre seu país, sustentou que o Mercosul, como um todo, deveria realizar negociações bilaterais com os Estados Unidos. O ministro também afirmou que a Argentina não corre o risco de desvalorização ou de dolarização e que a economia do país vai crescer vigorosamente este ano. Enquanto isso, dentro da Argentina, os mercados reagiram positivamente à mega troca de bônus de curto prazo por outros de longo prazo. A Bolsa de Buenos Aires fechou em alta de 0,41%. Além disso, a taxa de risco do país, que não descia de 1.000 pontos desde o dia 20 de abril, caiu hoje para 987 pontos, causando alívio no governo, que espera que nas próximas semanas a taxa de risco diminua mais, até chegar a 750 pontos. No entanto, o primeiro grande teste dos mercados acontecerá amanhã, quando o governo leiloará 350 milhões de dólares em letras do Tesouro. De Buenos Aires, Ariel Palacios, para o Em Cima da Hora. O Itamaraty não quis comentar os novos ataques do ministro Domingo Cavallo ao Mercosul. O Ministério das Relações Exteriores apenas lembra que ainda vale a conversa que o presidente Fernando Henrique teve com o presidente da Argentina, Fernando de la Rúa. Nela ficou claro que a Argentina apoia o Mercosul. O índice soma da Bolsa Eletrônica do Rio de Janeiro fechou em queda de 0,37% e o Ibovespa fechou em queda de 1,44%. 00:31 pelo horário de Brasília, você viu nesta edição que o governo não vai mais multar quem gastar energia elétrica além da conta, mas premiar quem economizar. A Marinha dos Estados Unidos apreendeu um carregamento de armas pesadas para os palestinos da faixa de Gaza. O maior avião cargueiro do mundo levantou voo na Ucrânia. A próxima edição do Em Cima da Hora começa às 1 da manhã com Rosângela Coelho. Uma boa noite.